Jornal da Manhã de volta, agora 9 horas e 6 minutos, 9 e 6. Agora o assunto é Porto de Itajaí. São os trabalhadores portuários, as lutas aí, as brigas dos trabalhadores e toda a questão da movimentação portuária aqui em Itajaí. Por isso que eu converso agora com o Hernando João Alves Júnior, que ninguém conhece por Hernando, é o Correio Júnior, presidente do Sindicato dos Arrumadores aqui de Itajaí. Tudo bem, Correio? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Agradeço aí essa oportunidade de a gente poder conversar mais um pouquinho sobre o nosso porto aí, o trabalho portuário. Em linhas gerais, falando sobre o trabalho portuário, já que você citou, o que faz o Sindicato dos Arrumadores? Quem que ele representa, essa categoria tão importante para o funcionamento do porto, hein? Hoje o Sindicato dos Arrumadores, ele é legítimo representante de toda a atividade em terra do porto, né? Então pega cais, armazém e pátio. Todo serviço, manipulação de carga, conferência, transporte, todos os equipamentos ali, o Sindicato dos Arrumadores, ele é a instituição que representa os profissionais. A gente faz, a nossa maior responsabilidade é firmar o acordo coletivo com as empresas que operam no Porto de Itajaí e também temos acordo com a Portonave e Porto Navegantes. Quem passa ali pelo Porto de Itajaí, pela Portonave, talvez não faz ideia, né, Correio, da quantidade de profissionais que têm envolvidos para uma operação como essa, né? Sim, Marcelo. A gente, né, a capatazia, que é o arrumador, é uma das profissões que tem dentro da atividade portuária. Hoje a lei portuária 12.815 de 2013, ela regula 6 atividades, né? Então eu também sou presidente da Intersindical, onde nós temos a estivo, o conferente, o concertador, o bloco, o vigia e o arrumador, né? E aí a gente tem também os subsidiários, que a gente também está dentro da Intersindical, todos os transportadores autônomos e os servidores do Porto Itajaí. Muito bem. A gente teve um período aí de quase 2 anos, né, de paralisação no Porto de Itajaí. Como que toda essa gente fez, Correio, para viver nesse tempo, para trabalhar, para se manter nesse período aí nebuloso do Porto, hein? Marcelo, a gente, o pessoal da atividade portuária, ele tem mais de 20 anos de profissão, né? Então, como a gente é uma cidade logística, muitos terminais aproveitaram essa mão de obra, né? E a maioria também foi fazer um serviço extra, teve que se virar. Então, o que a gente teve de profissionais fazendo Uber, criando uma outra alternativa para superar. E graças a Deus a gente conseguiu minimizar bastante o impacto, trazendo carga geral nesse período de crise, né? Vamos explicar para o ouvinte que é leigo, que não conhece. Primeiro, define para a gente o que é a carga geral e o que são as cargas de contêineres, porque tem muita diferença nisso aí, né, Correio? Tem. Hoje a logística, ela tem algumas nomenclaturas, né, oficiais, e a gente que é do dia a dia, a gente acaba tendo umas gírias, né? Mas a gente tem a carga containerizada, que são os contêineres, né? E aí a gente tem o granel sólido e o granel líquido, né? Então o pessoal, vai ter soja, carga geral é soja. Não tem nada disso, né? Quando a gente fala carga geral, são cargas solidificadas. Então, material siderúrgico, madeira, são lingadas, são cargas pré-lingadas que ela vem pronta para o embarque. Papel, né? Isso. Celulose também, a gente vê aqueles rolos aí, né? Tudo que vem pré-lingado no caminhão já para içar e para o porão do navio é carga geral. Não é a carga que vem em container, então, né? Não vem. E que fica nos berços aqui do Porto de Itajaí, são 4 berços em operação, né? Isso. 2 destinados a containers, 2 a carga geral. Como é que tá essa situação? Como é que é o Porto de Itajaí? Nós temos 4 berços, mas divididos em 2 áreas, né? A área A e a área B. A área A é a área que hoje está com a JBS, né? Então ela está ali sobre um contrato transitório. Na área A nós temos 2 berços, o berço 1 e 2. Tá? E a área B, que é a área pública, nós temos 2 berços também, que é o 3 e 4, e aí ele tem uma regra de escalação de prioridade de navios. O container continua sendo prioridade, após o container é o carga geral, e aí por volume de mercadoria. Mas nós temos uma regra imposta também de que o navio de passageiro ele tem prioridade até acima do container. E aí no berço público, né? Porque daí na gestão dos berços arrendados ali, ela não tem incumbência, né? A resolução pública. Já o Correio vai falar sobre uma luta que eles estão aí com relação à carga geral, né? Que é um dos grandes desafios aí deles. Mas primeiro, como é que você viu toda essa movimentação envolvendo o Porto de Itajaí? A paralisação, a federalização, saiu da municipalização, porque até bem pouco tempo atrás, Correio, a municipalização era dito quase que unânime como um modelo certo, eficiente, que era o que teria que acontecer. E bem que num passe de mágica, a federalização se tornou aí a grande salvação para o Porto de Itajaí. Como é que você viu todo esse processo aí, né? Marcelo, é minha visão e 22 anos de casa. E você é muito claro sempre, né? Muito transparente nas suas opiniões sobre isso. Ali dentro, né? Então eu tô 20 anos ali e eu tô 15 anos andando ao lado dos políticos, né? Então, eu tenho essa vivência e eu enxergo. O Porto Mãe, né? Se ele morre todo mundo e ninguém assume isso daí, porque a existência
ele foi que criou todo o complexo logístico ao redor. E por ele existir, é que o governo tem competência de colocar investimento aqui, de fazer, então ele é a nascente para tudo. Só que no final, todo mundo quer chutar ele. Ele quer usar ele para se crescer e ninguém quer valorizar o Porto Itajaí. Não quer investir, talvez, seria um ponto? É isso aí mesmo, o Porto Público. Cara, nós temos um grande potencial, a gente vê todo mundo crescendo, né? Retroários, terminais privados, cada vez se instala mais terminal privado aqui, porque nós temos o canal de acesso alimentado pelo Porto Público, né? Então, infelizmente, para a gestão pública, a cifra é que vai valer. Né? A gente queria que tivesse no município, né? O município até queria, mas quando o município fez as contas e viu, mas se eu administrar, além de eu me incomodar, né, eu posso ganhar uma fama se não for bem. O governo federal assumindo vai gerar imposto para o município. O que eu quero é isso aqui. O que o município quer é que gere o imposto. Que caia no caixa do município. Caia no caixa, né? Só que aí tem que ter uma parceria, né? Se o Porto vai mal, vai todo mundo mal. E impacta na vida do cidadão. Aí a gente tem uma briga gigante que quem sofre somos nós. E aí o pessoal leva a parte para o público-privado, essa briga de sempre, né? Então, eu tiro de fora. Qual é o problema? O problema não é o público, não é o privado. O problema é a gestão do Porto. Seja por quem for. A gente teve o Porto pela IPM 22 anos. 22 anos. E era uma gestão privada. O que teve de investimento? Então a gente tem que saber o que a gente quer. E o trabalhador, o portuário, ele tem deixado muito claro para todo mundo o que a gente quer. A gente está pensando no Porto de futuro. A gente gastou do próprio bolso, estudos, projetos, apresentamos para todo mundo. Infelizmente aí fica a vaidade, o ego, a briga de poder. E a gente percebe isso, inclusive o próprio João Paulo Tavares esteve aqui e disse que não tem interlocução com o município, que essa comunicação ela não flui. E é algo que não pode acontecer, né? Porque são grupos políticos diferentes, PT, PL, mas assim, o Porto é maior que todo mundo, a cidade é maior que todo mundo, né? Como é que você vê? Existe, será essa? Ou tá faltando essa comunicação entre as partes aí, Correia? Marcelo, eu não vou dizer que falta comunicação, até tem, tá? Mas é comunicação de faz de conta. Então, quer dizer, eu deixo claro para todo mundo, eu brigo por uma secretaria de portos em Itajaí. Se não for eu, pode ser qualquer pessoa, mas tem que ser uma pessoa que seja apaixonada pela nossa cidade, que é apaixonada pelo comércio exterior, pela logística. Eu estava semana passada lá em Brasília sentado com o ministro, tá? Um dia anterior eu estava sentado com o Pomini, no outro dia no gabinete do prefeito. Só que o que acontece? Não tem que ter pai da criança. A gente tem que resolver o problema. E aí acaba chegando em departamentos da cidade que, eu não gosto do fulano, eu não vou fazer. Aí volta o que tu falaste de sigla partidária. Não interessa se é PT, se é PL, se é republicano, seja a sigla que for. A gente tem que olhar o assunto e tem que fazer. Então, infelizmente, eu vejo que tem diálogo, só que é aquele diálogo que tu ouve e não escuta, né? Não, é o protocolar. Isso aí mesmo. E agora, quais que são os principais desafios pensando enquanto trabalhador, que com essa experiência que você tem, junto com teus colegas, com teus companheiros aí de sindicato, os maiores desafios que o Porto de Itajaí tem para encarar para o futuro? Porque não é porque voltou a movimentação de container que está resolvido. Tem muito problema, muita situação que precisa ser encarado, né? Porque esse setor de vocês é muito dinâmico, né, Correia? A competição está ao lado aí, né? Sim. Marcelo, a gente começa lá de cima para baixo, né? Então, o plano do governo federal para a logística e atividade portuária do Brasil, ele é muito ambicioso. E quem for estudar vai ver que é muito bom. Então, o Brasil tem se relacionado com o comércio exterior muito, o volume está aumentando, né? Mesmo com essa crise dos Estados Unidos, a gente não para de exportar mercadoria, o volume portuário está gigante. Então, o Itajaí ele tem que olhar para isso daí, né? Existe uma empresa, a Infra SA, que é a empresa nacional, que ela faz o estudo logístico do Brasil. Né? Então, o governo do estado de Santa Catarina contratou a Infra SA e fez um estudo logístico para o estado. Tanto que, se a gente perceber, Itapoá acabou de anunciar investimentos, vai aumentar a profundidade, vai criar mais terminais lá. A Coamo está criando um mega terminal lá. Então, todas as cidades de Itajaí, da região de Santa Catarina, estão crescendo e trazendo investidor. E Itajaí está parado por quê? Eu pedi para o prefeito para a gente ir na Infra SA, para a gente... Não importa se o porto está federalizado. Vamos fazer o dever de casa. Claro. O que o município quer daqui a 40 anos? Qual é o polo logístico que a gente vai criar? Qual a rota de trânsito que a gente vai fazer segura para chegar até o porto? Na minha opinião, eu acho que isso é dever do município para ele dizer para
pro Porto e dizer, opa, Porto, estás crescendo, tens que crescer por aqui. Né? Então a gente precisa organizar essa gestão, né? Então o que a gente hoje enxerga e o trabalhador tem feito, primeiro eu como presidente, a minha missão, né? O pessoal está calejado, está cansado, tem muito tempo de profissão. Muito tempo de briga também, né? Para buscar as coisas. A gente apanhando de todo mundo, do governo federal, do estado, do município. Tá? Quando é para pedir um recurso, um convênio, a gente não consegue. Tá? Quando tem trabalho, é lógico que o portuário tem uma remuneração decente. Só que, porra, a gente deixa no município, a gente gasta no município. Aqui, né? E o pessoal gosta de dizer que nivelar por baixo. Para te ter uma noção, Marcelo, Navegantes iniciou a profissão lá de auxiliar por R$ 1.700. Nós fomos para briga ao Ministério Público, nós brigamos e conseguimos de 1.700 botar o piso de lá de 3.100. Muito abaixo daqui também. Tá? Então, ainda é abaixo de Itajaí. E ainda é abaixo de Itajaí. Então a nossa briga é por uma remuneração justa. Eu acabei de vir da República Dominicana, do Congresso da OIT, que a gente discute uma política internacional de justiça social. Né? Então o salário tem que ser um salário justo. Por R$ 3.100 até que está o piso lá em Navegantes, não paga um aluguel para uma família. Né? Então a gente tem que ser justo. E não estou sendo contra a rede privada, porque ela está ganhando também. Então essa é a política do sindicato, essa é a missão minha enquanto um representante de atividade. É a gente ter um salário justo e também a gente educar o trabalhador de prestar um serviço também decente para o terminal. E é o que a gente vem fazendo. Qualificar o trabalhador também, né? É isso aí. Então o meu desafio é de não deixar o pessoal cansado, motivado, deixar eles motivados para as brigas que nós temos, porque eles dependem da atividade portuária, né? Então a gente tem agora um cenário muito otimista, nós temos trabalho, né? E é o que importa, e aí a gente tem que conciliar isso daí, e essa é a nossa briga. A gente precisa conciliar hoje o container, o carga geral e a temporada de cruzeiro. Então esse é o maior desafio. E quando a gente vai pra rua ou pra imprensa, quando a gente tem essa oportunidade que tu estás dando, não é que a gente é contra a temporada de cruzeiro, não é contra o container, a gente só diz assim, o sol nasceu para todo mundo. E a gente mostra que tem viabilidade. Agora é injusto uma temporada de cruzeiro que vai ficar 4 meses na cidade e aí ninguém vai para a imprensa falar realmente o que é com a população. Não gera emprego, Marcelo. Gera o setor hoteleiro. Mentira. Cadê os dados? Tá? Eles falam, tá? Se a gente chamar aqui o pessoal de cada hotel aqui e perguntar qual é o índice que cresce nesses meses, não cresce nada. Não vemos uma rede de grande hotel abrir por causa da temporada de cruzeiro. Né? Então, o que acontece? Se tu vê hoje, foi anunciado Itapema, tá fazendo um mega de um pier de terminal de cruzeiro, Balneário, Pissarras. Então o governador usa de muleta Itajaí para deixar a MSC e a Costa na rota de Santa Catarina até esses terminais ficar pronto. Mais uma vez Itajaí é usado de massa de manobra. Nós não vamos ter um futuro. Então você acha que a tendência é que esses containers, esses cruzeiros saiam daqui no futuro? Com certeza, Marcelo. A gente sabe quais são as cidades turísticas. O que eles querem mesmo criar é mais uma atração turística ali do lado da Marejada no CPP. Vai ter um grande bulevar ali. Não somos contra, vai ficar bonito, vai ficar apartamento de luxo para magnata. Vai ficar um cruzeiro por mês atracando aqui e vão dizer que Itajaí é top, mas aí a gente perdeu, Marcelo, são números que eu já apresentei. Um navio de material siderúrgico gera aqui 40 milhões de reais, gera 600 empregos numa operação. E aí a gente vai trocar apartamento de luxo por isso aí. Né? Então, eu não quero trocar, eu quero conciliar. É que tenha espaço para todos. Né? É isso aí, vamos conciliar. Por que a gente não vem na mesa? Qual que é a dificuldade? E eu vou falar e o pessoal... Nós temos um pier de passageiro aqui, construído. Sim. Por que não utiliza? A promessa, a fala é que ele não tem mais como é que se diz, mais condições técnicas para receber. Pô, e aquela montoeira de turista empilhado na marejada, que é uma vergonha recepção daquele jeito tem. A verdade do pier de turista, sabe o que é? A boca do navio de cruzeiro, ela é moderna, é grande, tá? A praticagem não passa navio ali se tiver navio de cruzeiro atracado ali. Se a praticagem não passar navio ali, quem é que sai perdendo? No porto? A portonave é a maior impactada. Aí o navio da portonave não pode ficar esperando lá fora. Agora o navio do porto público pode. Eles trocaram o pier de passageiro pelo berço 4 para que a praticagem possa fazer as manobras dos navios de container. Então eles não falam a verdade com a população. Porque a mesma é precário lá dentro. O turista desce em poça d'água lá dentro do porto. Ali no pier não, é apertado, é tudo. Tá no centro, né? Mas é o local que foi construído para isso? Sim. Agora tu vai invadir a casa dos outros, dar um dano pro trabalhador, e o errado é o trabalhador?
né? Eu estou sendo crucificado, eu estou sendo taxado por, né, baderneiro, né? Marcelo, o trabalhador já tirou uma posição, nós temos a assembleia hoje às 13 horas da tarde, tá? Porque eu direciono a massa, tá na mão deles também, Sim. tá? Ninguém vai desrespeitar ninguém, só que nós vamos ficar os 4 meses da temporada de cruzeiro com o piquete na frente do porto, porque é um direito constitucional. Já veio polícia atrás de mim, já veio guarda armada, não tenho problema nenhum. É um direito meu constitucional quanto sindicato fazer manifestação, desde que seja pacífica. Nós vamos ficar com um grupo de samba, pagode, na frente do porto, dizendo pro turista, seja bem-vindo na cidade. Mas a MSC e a Costa não são bem-vindas, porque estão precarizando o trabalhador da cidade. Pra gente explicar então melhor, entender a luta de vocês hoje com relação à carga geral. Explica pra gente esse contexto todo. Marcelo, o navio de carga geral ano passado ele teve que desatracar 3 vezes do caixa público para que pudesse dar espaço nas quartas, no sábado e no domingo para o navio de cruzeiro. Porque a norma exige é prioridade. Então esse armador do navio de cruzeiro que traz essa carga, ele olhou para Itajaí e falou para nós assim: eu gostei muito da logística de vocês, mas eu não tenho condições de estar arcando com esse custo de entre e sair navio e essa imprevisibilidade de segurança jurídica. Ele desviou todo esse material siderúrgico para o porto de Angra dos Reis e saiu de Itajaí. A empresa que operava aqui, ela demitiu 60 funcionários fixos e nós ficamos com mais 600 indiretos que prestavam serviço. Então, a temporada de cruzeiro, ela dá esse reflexo negativo que a gente precisa ter essa contrapartida ou uma conversa franca do poder público dizendo, ó, a gente precisa usar isso daqui, o dano que tem causado para vocês, nós vamos reverter em outra situação. Né? Não havendo contrapartida, está dando dano para nós. Nós temos uma ação judicial já do tempo que ficou parado o porto do governo federal por ter não feito leilão a tempo, pedindo para que o Ministério Público, uma ação civil pública, peça uma indenização tanto para o município quanto para o governo federal. E a mesma tese que a gente usou, a gente está entrando contra as operadoras de cruzeiro, o porto e o município. Porque isso aí, direito civil, está lá claro que se tu causa um dano para outro, tem direito a ser restituído. Sim. Né? Então, o porto é um porto público. Desde o princípio que fazem uma manobra de colocar uma regra que prioridade é cruzeiro, afetando toda uma outra cadeia logística, é lógico que o empresário, a JBS, eles não vão criar um problema institucional dizendo isso daí que eu estou falando. Por isso que existe sindicato, porque o sindicato é quem está na frente para proteger os trabalhadores. Sim. Então, causa um dano, estão privilegiando, não está tendo isonomia, né? E criou um dano muito, muito grave. Então, a gente vai ter uma redução. Ano passado, a gente já mostrou em números a queda salarial e a queda de oportunidade de emprego. Nós tínhamos anunciado, e tu vai te recordar, 122 vagas para abrir para o porto. Sim, sim. Tá? E foi cancelada as 122 vagas. Não se falou mais nada disso. Não se falou mais nada. E aí né? é o que eu digo, eles escondem. A população tinha que se revoltar. Oportunidade de emprego. Quem é que não quer trabalhar no porto? Claro, todo mundo quer. Então não abriu mais emprego no porto, por quê? Porque a crescente que a gente vinha de trabalho de carga geral, ela se extinguiu por causa da temporada de cruzeiro. E como tem sido as conversas, falando nesse caso com o porto e com o próprio município? Tem abertura? Não. Vocês fizeram semana passada uma manifestação lá, o Marcos Costa até mostrou na reportagem, né? Sim. E o porto disse em nota que tem abertura, que tem mantido contato, conversas com vocês. Isso tem acontecido? Tem parecido ir num denominador para resolver ou não? É aquela conversa, né? Conversa tem. E a gente não tem que fugir da conversa, mas a gente chegou no momento que é o seguinte, preto no branco e multa contratual. A gente quer 30 mil toneladas de volume mensal de carga geral. Se não operar as 30 mil, quem é que vai indenizar o trabalhador? E essa decisão, ela parte de quem? Do porto? Porto, nem operador portuário não vão assumir um dano que não é causado por eles, que é o que eu falei agora. Eles não vão levantar o dedo e criar um problema institucional. Quem tem que bancar, quem é que está causando o dano pra gente nesse caso? São as operadoras de cruzeiro, a Clear, né? Então a MSC e a Costa, que querem deixar os seus navios de cruzeiro aqui vendendo esses pacotes para a população, eles estão gerando dano na atividade portuária que deveria ser eles bancar esse dano. Muito bem. 9 horas e 25 minutos, 9h25. Vocês têm conversado com o município com relação à estrutura no entorno do Porto de Itajaí? No acesso, evidentemente, não é oficialmente a função, digamos aí, mas é uma questão de acesso, né? Tá tudo muito travado com essas obras da Rua do Porto, toda essa situação. Vocês têm acompanhado isso também, né? Temos acompanhado, né? Voltamos naquilo lá, a gente queria criar uma estrutura com quem que a gente conversa, né? Porque envolve Secretaria de Obra, Sim, urbanismo, né? Envolve todo mundo. Eu vi o primeiro desenho. Então, da Rua do Porto? Isso.
Tava travado o único espaço que é do Tony Center ali. Isso, o João Paulo teve aqui, é isso que mesmo. segundo a prefeitura eles conseguiram um consenso e a prefeitura ia arrumar um novo espaço pro pessoal do Tony aqui central ainda, para ele poder desocupar. Tá? Então era o que estava pendente. Só que o projeto de expansão do porto lá de 2019, ele já não é a realidade de hoje. Já mudou. Já mudou. Né? Mudou. E uma notícia boa que a gente teve carta branca daí, né? Então a gente critica, mas a gente também reconhece, né? Tem que saber. A JBS, ela assumiu um compromisso conosco, com o trabalhador, de fazermos um projeto junto. E a Autoridade Portuária de Santos, que foi que nos estendeu a mão, tá? Dizendo que ela vai recepcionar e ela vai encaminhar para o governo federal para a gente poder dar andamento oficial, porque até hoje foi só conversa. Tá? Então eu sentei com o ministro de Portos, sentei com o Pomini, que é a Autoridade Portuária de Santos, sentei com a JBS, representando do Sindicato dos Operadores Portuários, e ficou definido de que a gente tem 30 dias para entregar esse projeto para que o governo federal abra o processo administrativo para poder publicar a nova poligonal do Porto Itajaí. Tá? Então agora eu tenho, aí está na minha mão agora, dentro de 30 dias, Marcelo, eu tenho que apresentar esse projeto, a gente já está em conversa com as empresas que fazem, é como fizeram com o navio de passageiro com o pier, aquela OCIP criada, vão entregar o projeto do pier, né? Então é o que a gente fica triste. Por que não fizeram o nosso também? Né? Por que o prefeito só assinou com o pessoal empresarial para fazer um projetozinho da iniciativa privada do pier, que interessa só para eles e não interessa para a população esse trânsito caótico, expandir a área? Então a gente está tirando do bolso do trabalhador, fazendo também uma OCIP, entregando um projeto para o governo federal para que ele possa vir para o município e realmente, e aí não é falatório, é coisa oficial. E aí seria em termos práticos a organização de que área? Isso, com relação à poligonal. Explica em termos simples, assim, para as pessoas entenderem. O que melhoraria aquele entorno ali? Hoje nós temos, Marcelo, da rua, onde era 1001, que está ali. Sim, no começo da Heitor Liberato. Isso, até lá no RAC. Hoje nós já temos essa área toda de Porto, né? Certo. E está nessa fase de expansão, a retroárea, que é onde está fazendo a Rua Nova do Porto. Da Rua Nova do Porto para dentro, fica tudo área portuária. Certo. Nós temos uma segunda etapa, que é o que a gente está montando nesse projeto, da Brascarne até naquele terminal de combustível que foi criado. Sim. Então, tudo isso daqui é área obsoleta, que os proprietários de imóveis estão ali, desvalorizaram. Nós conseguimos incluir no plano diretor municipal ano passado a área de expansão de porto público. Então, o nosso projeto para ser apresentado é que toda essa área esteja dentro da área de desapropriação, para que seja criado novos terminais. Então, nós ficaremos da Rua Silva até o final da Rua Blumenau, até a Caninana, tudo área de porto. E aí, para movimentação de container, para fila, para organizar isso tudo. Teremos espaço para atracar navio de cruzeiro, se quiserem lá dentro, que daí nós teremos o total de 6 berços de atracação, carga geral, container. Então nós seremos realmente um porto multipropósito, que é essa função social. Eu acho que o caminho, pelo que a gente percebe, o Correio é um porto que consiga atender todas as demandas, né? Carga geral, container, passageiros, é assim que a coisa tem que acontecer, né? Você tem que oferecer isso pensando até para o mercado, né? É isso aí, é o que tu falasse. E qual é a função de uma autoridade portuária? Oferecer espaço. Organizar isso, né? Sim. E quantos anos a gente faz que a gente não fala de expansão? A cidade está crescendo, né? Está engolindo, né? Ou a gente quer um porto, a gente não quer. Exatamente. 9h29, Correio, obrigado pelo papo. Conta sempre com a Jovem Pan News aí pra gente trazer nossas novidades aí com relação, e conte com a gente aí, viu? Nesse dia a dia, nessas lutas aí. Fechou. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Um abraço, hein? Agora 9h29.